a respeito do SUS, que é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes, que na Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em relação a medicamento, em relação a atendimento. Então, isso a gente precisa pensar e tentar atingir um equilíbrio, tendo como modelo países que tenham um sistema parecido com o nosso e com um resultado um pouco, ou em alguns casos, bem melhor que o nosso. Me parece que o Canadá tem um sistema parecido, e a Espanha também, não é? Canadá tem, a Espanha também, a Inglaterra, que seria aquele modelo ideal de saúde pública, né? Que é considerado o serviço de saúde pública o melhor do mundo, mas o Canadá é o que mais se assemelha ao nosso. E mesmo assim, eu tenho colegas, na época que estive nos Estados Unidos, colegas que trabalham no Canadá e que relatam os mesmos problemas da gente. Se a gente vai achar que no Canadá não tem fila para cirurgia, ou que na Inglaterra não tem fila para determinados procedimentos, isso é uma ilusão. A gente sabe que isso existe em qualquer país do mundo, ninguém consegue aquele atendimento imediato para qualquer demanda que seja solicitada, porque existem realmente mecanismos para se tentar fazer com que a pessoa tenha uma saúde, mas que também que não abuse do sistema de saúde. Então, eu tive recentemente um paciente aqui que queria se tratar com homeopatia, e ele era espanhol, vem ao Brasil permanentemente, é um artista, e ele tinha um problema de prótese, ele tinha que fazer uma prótese de quadril. Ele ia retornar à Espanha para fazer essa prótese de quadril, e ele, quando chega à Espanha, a prótese foi cancelada em função dos problemas econômicos da Espanha, e ele teve que entrar numa fila grande para esperar essa prótese. E essa semana eu tive notícias de que ele fez, mas era uma prótese que ele iria fazer no meio do ano passado e só agora ele conseguiu. Ou seja, a Espanha, que também tem um modelo muito parecido com o nosso, ela tem vivido problemas, né? Tem. Como você falou agora do Canadá, países que têm um modelo parecido com o nosso e que vivem também problemas semelhantes, né? Pois é, por isso que a gente diz, isso não é uma questão exclusivamente nem do município de Petrópolis, nem do estado do Rio, mas sim do Brasil e do mundo. Sim. Então, nós temos exemplos, por exemplo, na França, quando você precisa de uma consulta com um especialista, você, às vezes, demora 6 meses para conseguir a consulta com o especialista. Então, você precisa, às vezes, de uma consulta ortopédica, uma consulta oftalmológica. Então, você demora. Então, isso, a nossa cultura brasileira está acostumada a ser mais imediatista e as pessoas, às vezes, se queixarem ou reclamarem. E, na verdade, a gente tem que entender que isso é um fator mundial, não é um fator só local. Esse fator, né? Você acha que ele se dá, como você colocou agora no início, a incorporação de tecnologias nesses últimos 25 anos? Porque quando, em 1987, nós éramos estudantes de medicina, eu me lembro que talvez o exame mais sofisticado que tivesse naquela época era a ultrassonografia, né? Exatamente. E nós ainda éramos do tempo em que naquele tempo era radiografia, o exame laboratorial básico, né? Nesses últimos 25 anos nós temos aí tomografia, ressonâncias, procedimentos, né, diagnósticos invasivos. Você acha que é isso que é um dos motivos que se tornou o SUS subfinanciado? Eu acredito que sim, isso contribui. E não é o único fator. A gente sabe que da nossa época a gente aprendia e fazia muito examinar o paciente, sim, né? Palpar, escutar, fazer uma percussão. Então, isso a gente examinava porque tinha muito menos recurso, né? O ultrassom era o exame da época, difícil acesso. E, na verdade, com o surgimento de novas tecnologias e por uma formação médica, eu acho que menos qualificada, isso gerou um aumento dos problemas relacionados ao SUS. Porque aí o médico, por não ter uma formação muito boa, ou não querer examinar o paciente, por contar com a realização de um exame, acaba se acomodando e fala, olha, em vez de examinar, eu vou pedir um exame mais complexo. Isso tudo, eu acho que seguindo um pouco o modelo americano, né? O modelo americano tem muito disso. O médico, para evitar qualquer complicação litigiosa, ele se protege pedindo exageradamente alguns exames. Então, com isso, encarece muito a saúde
e faz com que o médico realmente se acomode e acabe examinando menos. E me parece também que os estudantes de medicina, eles têm se dedicado muito à parte de diagnósticos, né? A questão dos pediatras, né? Parece que muitas hoje não querem mais especialidades clínicas. Pois é, aqui é uma coisa também importante de falar. Quando a gente fala do subfinanciamento do SUS, a gente vê também muitas pessoas, às vezes, se dedicando a métodos diagnósticos ou métodos de estética. Essa migração é por conta de uma remuneração mais adequada. Então, quando a gente fala que o SUS tem que ser repensado, a gente tem que pensar sempre na tabela SUS. Para você ter uma ideia, existe um exame, falando da minha área, da parte urodinâmica, que é um exame que você tem que passar uma sonda pela uretra, tem que encher a bexiga, tem que estudar aquele processo miccional daquele paciente. Você demora uns 40 minutos, 1 hora para fazer o exame. E o SUS remunera R$ 8,00 por esse exame. Então, quando você pensa em fazer uma cirurgia de um câncer de bexiga, que você vai fazer uma raspagem da bexiga, e o SUS paga R$ 137 a R$ 165, incluindo o cirurgião, o auxiliar, a instrumentadora e o anestesista, a gente começa a se questionar por que o SUS não está dando certo e por que os médicos não querem ir para o SUS. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, muitos exames provavelmente desses estão sendo feitos, né? Com certeza. E como é que se paga isso tudo? Né? Pois é, exatamente. Então, a gente precisa repensar. A gente sabe que o Brasil gasta R$ 2,00 por dia por habitante na saúde, quanto em países como Estados Unidos e Canadá gastam em torno de $600 por habitante. E ao mesmo tempo, como você colocou aqui, a Constituição garante ao cidadão o direito. Né? A Constituição garante o direito, mas será que ela financia esse direito? Pois é, não financia esse direito. Na verdade, a Constituição garante. Nós, como poder público municipal, somos cobrados por esse direito que está escrito na Constituição, só que o governo federal, que teria que ser corresponsável e coparticipativo nisso, em alguns casos até mas na grande maioria das vezes não tem a responsabilidade cobrada por esse subfinanciamento. Até porque também, da mesma forma que parece que nós vivemos esse problema no município, como você colocou, isso é um problema mundial, né? Canadá, Espanha, o governo federal também, dentro do orçamento federal, né? Ele também talvez tivesse que aumentar muito, né? A parcela de financiamento do Sistema Único de Saúde para cobrir o gasto e, ao mesmo tempo, teria que tirar verba de programas sociais, ou seja, me parece que a saúde realmente tem que ser repensada. Repensada, né? Com certeza. Isso é urgente, essa reestruturação, esse repensamento. Do financiamento, da formação dos profissionais, né? Com certeza. De tudo isso. Nós estávamos falando, né, um pouquinho antes de começar, a respeito da formação do profissional e da quantidade de faculdades que a gente tem no país. Então, na verdade, a gente vê, às vezes, o Ministério da Saúde falando que a gente tem pouco profissional, que o grande culpado, o grande responsável pelo não funcionamento do SUS é o médico. Na verdade, a gente vê que não é muito